Ok, então, pessoal, eu vou passar aqui as orientações para o desenvolvimento da atividade relacionado com o tema fotodesenho, ok? Então, essa atividade 1, ela tem como proposta, como está descrito aqui, pessoal, vocês vão observar, criar um desenho que vai substituir parte de uma fotografia revelada ou a partir de recorte de revista. Ou seja, vocês não precisam necessariamente ter uma fotografia impressa ou imprimir uma fotografia para fazer atividade. Se vocês obtiverem uma revista com uma imagem que seja possível de manipular ela, em que parte dessa imagem da revista você consiga substituir por um desenho, ok, não tem problema. Tá? Então, após realizar o desenho, deve-se então registrar em forma de fotografia a união entre desenho e imagem, independente se essa imagem ela foi recortada ou se ela foi impressa, se ela foi revelada. Professor, mas só explicando dessa maneira, ela parece muito técnica, eu não consegui entender. Por isso que na sequência, pessoal, eu tenho algumas imagens de atividades que foram elaboradas por outros colegas de vocês e que vai servir como um exemplo, como uma ilustração do que eu pretendo que vocês elaborem. Grande parte do que eu estou solicitando para vocês é com base na obra do Benheim, ok? Na composição número 4, que é a mesma que vocês conseguem identificar lá no formulário publicado no Google Sala de Aula. Aqui já na sequência, pessoal, são alguns registros fotográficos de trabalhos que foram realizados por outros alunos e que envolvem a linguagem tanto do desenho quanto da fotografia. O primeiro item que eu quero que vocês fiquem atentos é essa primeira imagem aqui na parte superior. Então, notem aqui nessa primeira imagem da parte superior do meu exemplo no Jamboard, que nós temos uma representação da rua de onde esse aluno ele reside, onde ele mora, e ele substituiu uma parte da imagem da rua dele com um desenho. Então, ele fez o desenho primeiro, ele foi lá até a rua onde ele mora e fez um registro fotográfico dele segurando o desenho com essa parte aqui, onde ele substitui, então, pela representação gráfica, pelo desenho que ele elaborou. Ok? O outro exemplo é esse que vocês identificam aqui no meio, onde é uma fotografia referente a uma paisagem, né? Uma paisagem aqui, provavelmente uma praia. E esse aluno ele está segurando aqui o desenho, está um pouco desfocado, né, pela qualidade do registro fotográfico, mas ele está substituindo uma parte da paisagem, que é o fundo, com a representação do desenho que ele elaborou. Então ele ficou segurando ali o desenho e na sequência ele fez o registro fotográfico com a câmera do celular, do smartphone dele. Um outro exemplo interessante que eu gosto sempre de exemplificar é esse aqui que está na parte inferior, no canto esquerdo, onde esse aluno ele fez um desenho representando um olho, no caso dele aqui o olho esquerdo dele, e ele pediu para o responsável ficar segurando o pedaço de papel com o desenho do olho, e assim foi efetuado o registro fotográfico. Então uma parte do olho dele foi substituído pelo desenho que ele tinha elaborado, misturando então as duas linguagens, tanto da fotografia quanto em relação ao desenho, certo? O outro exemplo é que está aqui ao lado também, na parte inferior da nossa apresentação aqui no Jamboard, onde nós temos uma representação de um bosque, né, na fotografia, e uma parte foi substituída por um desenho que esse aluno fez aqui, de algumas indústrias, né, mostrando essa relação entre a parte urbanizada e a parte arborizada. Então faz mais ou menos uma crítica também, né, sobre a ocupação desses determinados espaços. Um outro exemplo é esse que está aqui também, onde essa aluna já tinha a fotografia do pet dela, né, do cachorro, e ela fez um outro desenho lá no caderno dela, ela recortou, porque ela usou praticamente a mesma técnica do Benheim, ela rasgou ali o papel onde estava o desenho e ficou segurando ali em cima da fotografia que ela tinha, do pet dela, e tirou uma fotografia. Ou seja, ela substituiu uma parte da fotografia impressa pela representação do desenho que ela elaborou. Okay? Aqui tem outros exemplos também que podem seguir. Na sequência, eu também tenho um outro exemplo. A aluna me passou a seguinte mensagem: professor, eu não consigo fazer o desenho com as características que eu quero para substituir na imagem. Eu posso utilizar recorte e colagem? Falei, sem problemas, não tem problema. Então, nesse caso, ela pegou uma revista em quadrinho, ela recortou esse personagem da revista em quadrinho da Turma da Mônica,
ela tinha uma imagem retirada da revista representando esse lagarto, e ela aproveitou então a imagem deste lagarto para fazer então a composição com o recorte. Professor, quer dizer que eu não preciso só fazer o desenho? Se você não consegue, se você acha que não vai dar conta de fazer o desenho, mas você tem outros elementos relacionados com o desenho que você pode recortar para fazer a união entre fotografia, que nesse caso aqui é a representação do lagarto, mais o desenho, não tem problema. Pode utilizar, nesse caso, o recorte. Assim como no caso dessa imagem aqui, referente, então, a essa formiga que ela colocou também na composição. Ok? Outro exemplo é esse aqui pela substituição da fotografia. Então, essa aluna tinha aqui essa fotografia de família, a fotografia dela, pessoal, e metade da fotografia que ela tinha disponível, ela substituiu pelo desenho que ela elaborou. É isso que vocês devem fazer, pessoal. Utilizar a linguagem do desenho e da fotografia na mesma composição. Então, notem que ela tentou replicar, utilizar os mesmos recursos do Benheim, como eu demonstrei para vocês na aula sobre fotodesenho. E é isso que vocês devem desenvolver também. Outro trabalho relacionado com a mistura da linguagem entre fotografia e desenho. Nesse caso, nós temos a mistura aqui da fotografia, que representa aqui essa casa, e metade da representação da casa da fotografia foi substituída pelo desenho. Ok? Então, nós temos a mistura. Então, é óbvio que eu não quero que vocês... algo tão elaborado, não é a minha expectativa, como é o caso do Benheim. Ele é um artista profissional. Mas eu quero que vocês se apropriem das mesmas técnicas de substituição de uma parte da imagem impressa, independente se é uma fotografia ou se é um recorte de revista, uma substituição de uma parte dela pelo desenho. Ok? E o último exemplo que eu quero demonstrar para vocês é esse, referente ao copo. Só que nesse caso houve um processo de edição já feito por aplicativo. Então, o aluno não ficou segurando o pedaço do papel com o desenho na frente do copo e depois tirou a foto. Ela tirou a foto do copo, depois fez o desenho ali com as formas triangulares, como vocês podem identificar aqui, do copo. Ela fez o desenho no pedaço de papel, ela recortou, né, rasgou ali o pedaço de papel, tirou a foto somente do pedaço do papel com essas formas triangulares e adicionou através de um programa de edição de fotografia. Não tem problema, está atingindo o objetivo. Nós temos a fotografia e temos uma parte dela substituída por desenho. Atingiu o objetivo do que eu tenho proposto para vocês, ok? Então, é nesse sentido que eu quero que vocês elaborem agora a prática de vocês. Façam primeiro, pessoal, essa atividade que eu estou solicitando. Vocês vão fazer o desenho, vão ter uma foto ou uma imagem tirada de uma revista, vocês vão substituir uma parte dessa imagem impressa ou da fotografia pelo desenho, vocês vão registrar a fotografia do que vocês estão substituindo e vão anexar lá no formulário referente ao Google Sala de Aula. Então, eu só peço que vocês respondam as perguntas, que vocês digitem lá no formulário, somente depois que vocês concluírem essa atividade. E daí vocês já respondem as perguntas dissertativas, já adicionam o arquivo e me envia para eu fazer a correção. Ok? Tranquilo? Então, pessoal, eu vou encerrar por aqui e na sequência eu passo maiores informações relacionadas a este conteúdo de fotodesenho. Ok?